Glória a Deus. Hoje vamos pegar realmente nossas Bíblias. Abrindo no livro de Romanos. Capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Se você não trouxe sua Bíblia de papel, pode abrir o celular, não tem problema nenhum, para ir acompanhando. A gente vai ler a partir do versículo 6. Romanos, a gente vai ler do 6 ao 11, amém? Romanos 5, do 6 ao 11. Eu estou escutando barulho de folhas. Romanos 6. Romanos 5, desculpa. Romanos 5, do 6 ao 11. Desculpa. Amém? Assim diz a palavra do nosso Senhor. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor venha falar, meu Pai, aos nossos corações, que o Senhor venha falar aos nossos ouvidos, que tudo que seja dito aqui, meu Pai, seja conforme a Tua vontade. Abra, mais uma vez eu peço, abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que essa mensagem encontre solo fértil. Abençoa, meu Pai, a minha vontade, que ela seja conforme a Tua vontade. Então, tudo, mais uma vez eu falo, tudo seja de acordo com a Tua vontade. E te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme eu fui fazer essa pregação, Deus me mandou, eu ia falar sobre um outro assunto, eu ia falar sobre supremacia de Deus, né? Deus é supremo, é soberano sobre todas as coisas. E eu comecei a rascunhar e Deus falou, não, eu quero que você fale sobre a graça de Deus. Sobre a minha graça, Ele falou para mim. Eu falei, Deus, graça, todo mundo sabe que graça é o favor imerecido, que a gente não merece, conforme a Cláudia já falou aqui, Deus está falando desde os louvores. Deus, isso é tão... Olha o meu eu, né? Querendo discutir com Deus. Isso é tão básico, é graça. Nós, como se convertemos, quando a gente afunda no Evangelho, a gente sabe o que é graça. Eu vou falar sobre graça. E Ele falou, sim, eu quero que a minha igreja, eu quero que, começando por você, saiba o que eu já fiz na vida de vocês. E eu quero que vocês fiquem relembrando isso, para que isso não se perca da memória de vocês. Então eu falei, amém. Então eu comecei a fazer a pregação sobre graça e fluiu muito mais do que sobre o outro tema que eu ia fazer. E comecei a esboçar a pregação. Então, meus irmãos, vivemos hoje num tempo que a palavra graça, lá no dicionário, lá fora, tem perdido profundamente o seu significado. Porque lá fora, graça significa simpatia, gentileza, uma pessoa simpática, é uma graça de pessoa, uma pessoa simpática, uma pessoa que é gentil, né? E às vezes nós mesmos usamos esse termo graça para quando recebemos uma ajuda de Deus, quando Deus abençoa alguma coisa, vamos supor, vou falar aqui, comprei um carro, graças a Deus eu comprei um carro. Amém? Não tem nada de errado nisso. Amém? Foi graças a Deus que a gente conseguiu um bem material, conseguiu alguma coisa, a saúde, a cirurgia, foi graças a Deus, amém? Mas a graça bíblica, a graça que transforma, ela é infinitamente mais rica e mais poderosa. Ela é um favor, conforme eu disse, é um favor soberano e merecido de Deus. Ninguém aqui merecia
a graça de Deus. E esse favor que nos alcançou, conforme a gente leu, quando nós não merecíamos a salvação, quando éramos nada, a graça nos alcançou. E é um amor, meus irmãos, é um amor divino, é um amor de Deus que nos resgatou quando ainda éramos pecadores, fracos e inimigos de Deus. Esse amor é um amor que não tem limite, é um amor que nos tira das trevas para a luz. A graça nos encontrou quando não tínhamos absolutamente nada para oferecer para Deus. A graça nos encontrou. E diante desse amor, a única resposta que a gente pode dar para Deus é a gratidão. É a gratidão porque Ele derramou a graça sobre nossas vidas. É ser grato por Deus porque Ele derramou a graça. Sem ela estaríamos mortos, sem ela estaríamos perdidos. Então, deem graças, a graça que Deus nos dá, que nos deu através do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de Romanos, que a gente acabou de ler, ele nos conduz por esse caminho. Primeiro, a reconhecer a nossa miséria, que sem Cristo, sem a graça, somos nada. Depois, a contemplar a grandeza da graça, como a graça é grande, é grandiosa para nossas vidas. E, finalmente, a viver em gratidão por aquele que nos amou primeiro e nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Esse pequeno pedaço, fala isso tudo. Por isso que eu falo que a Bíblia é muito viva, é muito maravilhoso a Bíblia, porque um pequeno pedaço vai nos falar que a graça, vai nos mostrar como que éramos antes da graça, como a graça agiu na nossa vida e como que temos que agir depois que recebemos a graça. Vou fazer uma pergunta, não precisa responder, responda para você mesmo, né? Não precisa responder para mim ouvir. Como você vivia antes da graça de Deus ser derramada na sua vida? Você se lembra? Antes da sua conversão, como você vivia? Eu me lembro. Eu não queria saber de igreja, eu não queria saber de Deus, vivia meu mundo, eu fazia as minhas regras, era tudo eu era bom naquilo, eu era bom naquilo outro, eu era o melhor não sei o quê, era tudo eu fazia coisas que, hoje eu sei, coisas que não agradam a Deus, mas naquela época para mim era normal, mas hoje eu sei, pelo Espírito Santo, que fazia muita coisa que não agradava a Deus. Então, como você se lembra como que era a tua vida antes da graça de Deus? Eu fiz essa pregação em 3 pontos, separei em 3 pontos dessa pregação. A primeira é a nossa condição sem Cristo. Primeiro ponto, primeira condição sem Cristo. Paulo descreve a nossa condição sem Cristo em 3 palavras, conforme a gente leu. A primeira palavra, nós éramos fracos. Versículo 6. Vou ler aqui o versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Então, Paulo descreve, nós éramos fracos, incapazes de seguir a Deus por conta própria. Eram incapazes de fazer a vontade de Deus. No original, aqui o grego, a tradução, se fosse ser fiel à tradução do grego, seria uma incapacidade radical. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é uma falta de querer fazer, não é uma falta de vontade de seguir a Deus, é que a gente não seguiria a Deus de forma alguma, porque a gente não é questão de vontade, não, eu não quero hoje, não, a gente não seguiria a Deus de forma alguma, porque nós éramos fracos, nós não tínhamos em nós força suficiente para seguir a Deus, nós, por nós mesmos, não encontraríamos força para dizer, opa, vou seguir esse Deus. Não, nós éramos fracos. Essa palavra significa que nós, humanos, seres humanos, por conta própria, estamos totalmente desprovidos de força para dar o primeiro passo em direção a Deus. Éramos fracos, não tínhamos condições de dar esse primeiro passo ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 8, Paulo vai descrever como éramos antes, sem a graça de Deus. Mais um item. No versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Olha como que nós éramos fracos, nós éramos pecadores.
Pecadores, o Paulo aqui também, se tu falar no original, não é um pecado que a gente comete todos os dias, não. A gente comete pecados todos os dias, é normal, mas a condição que ele está falando aqui é o pecado que já vem enraizado no nosso coração, é o pecado que a gente chama na teologia de pecado original, é o pecado que foi herdado de Adão, lá quando ele pecou, quando ele comeu o fruto. Então, somos pecadores porque nascemos com esse pecado. Eu costumo falar comigo mesmo que temos um defeito de fábrica, né? Deu um bug, o pecado já nasceu conosco. Então, nós temos um pecado que habita no nosso coração. É uma corrupção que já vem da natureza humana, herdada de Adão. Então, nós já temos esse pecado dentro de nós. Não é simplesmente o ato de pecar. Não, já nascemos sobre o pecado. E Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então aqui fica claro que o pecado entrou quando Adão pecou. Então todos nós nascemos com o pecado. E o terceiro item que Paulo fala aqui, nós éramos antes da graça. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos hostis a Deus, merecedores da sua justa ira, nós merecíamos a ira de Deus, mas pela sua misericórdia, Ele não joga essa ira em cima de nós. Nascemos com uma inclinação à rebelião contra Deus. O nosso natural, digamos assim, é uma rebelião. Quando as pessoas, a gente vê muito isso lá fora hoje, as pessoas atacando, falando mal de Deus, isso vem junto com o pecado original. Nós nascemos pecadores, nascemos inimigos de Deus. Isso é antes da nossa conversão, antes de conhecer realmente quem é esse Deus. E rejeitamos muito a autoridade de Deus. Conforme eu falei, eu não queria saber de Deus, eu não queria saber o que Deus vai fazer na minha vida, não. Eu queria fazer as coisas do meu jeito. Não, mas isso é pecado para Deus. Deixa o Deus para lá, eu estou bem, eu estou firme. Isso que era o nosso pensamento antes da graça. É uma oposição, meus irmãos, declarada. Não gosto de Deus, não quero seguir os caminhos de Deus. Isso a gente vê muito lá fora no mundo, quando a gente vai falar de Deus para algumas pessoas, fala, não quero saber de Deus, não quero saber desse Deus, não quero saber de Jesus Cristo. Então, nós nascemos, nós temos também, nós somos inimigos de Deus. E aqui se manifesta a beleza da graça. Ela nos busca, a graça nos busca, nos tira desse terreno sombrio, digamos assim, e nos traz para a luz. A graça ela é maravilhosa por causa disso. Deus olha para cada indivíduo como pessoa e fala, não, eu amo de forma intensa, que eu vou entregar meu filho para que ele seja resgatado das trevas para a luz, para que ele venha a ter uma vida comigo, junto comigo. Então, a graça começa a se manifestar, e Ele chama, meus irmãos, pelo nome. Ele conhece o nome de cada um. Ele não conhece por achar que ouvi dizer, não. Ele conhece o nosso nome, Ele conhece os desejos do nosso coração, Ele conhece tudo o que pensamos, antes mesmo de falar, Ele já conhece Ele já sabe o que a gente vai falar. Então, Deus começa a se manifestar através da sua graça, da beleza, da maravilhosa graça de Deus. Devemos reconhecer, meus irmãos, a nossa incapacidade sem Cristo. Sem Cristo, nós éramos fracos, pecadores e inimigos de Deus. Devemos reconhecer isso, que sem Cristo nada podemos, nada somos, sem eles estamos condenados à morte eterna. O segundo ponto que eu trouxe é a graça de Deus em Cristo. A graça, primeiro, sem a graça, né? Viver sem a graça. O segundo é a graça de Deus em Cristo. Paulo destaca aqui a iniciativa de Deus, a iniciativa divina de nos resgatar. É Deus que opera esse milagre, é Deus que nos resgata do limbo para a luz. Versículo 6 diz assim: Cristo morreu a seu tempo. Cristo morreu a seu tempo.
que isso quer dizer? Quer dizer que o plano foi eterno, perfeito e soberano. Tinha que acontecer no tempo certo. Cristo morreu no tempo que tinha que acontecer. Não foi por acaso, não foi quando nossos desejos, nossos pecados estavam lá na altura, que Deus falou, não, agora eu vou enviar Cristo, agora Ele vai morrer pelo povo, agora Ele vai começar a fazer sinais e maravilhas. Não, já estava tudo programado. Isso mostra a soberania de Deus. Deus é soberano sobre o tempo, sobre o espaço, e Cristo morreu a seu tempo, quando tinha que acontecer. Nem foi adiantado pelo nosso pecado, nem foi atrasado devido ao nosso pecado, não. Tinha que acontecer quando tinha que acontecer, pela vontade soberana do nosso Deus. A seu tempo, lá do original, a palavra que ele usa é kairos. O kairos significa o momento perfeito, o momento determinado por Deus. Então foi um momento determinado que Cristo morreu por nós. Foi no momento certo que Cristo morreu por nós. Não foi uma reação emergencial aos nossos erros. Não foi por causa disso, foi porque Deus que quis que acontecesse naquela hora. Conforme eu disse, foi um plano perfeito, um plano soberano da vontade de Deus. E Cristo morreu pelos ímpios, diz isso lá no versículo 6. Então, Cristo morreu a seu tempo, quando estava determinado a morrer. O outro ponto é, Cristo morreu pelos ímpios, pelos pecadores. Ele não morreu somente pelos justos, mas pelos indignos. E esse sacrifício perfeito foi para os ímpios. Foi para a gente, que a gente, conforme eu falei, antes da graça, nós éramos o quê? Fracos, pecadores e, eu esqueci o outro, perdão, inimigos. Éramos fracos, pecadores e inimigos de Deus. E Cristo veio por nós, por isso, morrer por nós, pecadores, morrer por nós, que não queríamos seguir a vontade dEle. Olha quão grande amor é de Deus. Ele não veio morrer somente pelos justos, mas pelos pecadores. Deus nos ama tanto, 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 que enviou seu Filho para morrer quando ainda éramos, conforme diz a palavra, quando ainda éramos pecadores. Então, quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou e enviou seu Filho para que morresse pelos nossos pecados. E outro ponto, meus irmãos, Cristo morreu por nós, sendo ainda, no versículo 8, é isso mesmo, sendo ainda pecadores. Paulo não diz, em nenhum momento, que Cristo morreu por nós depois que fomos transformados, depois que melhoramos, depois que nos arrependemos, aí sim, Cristo morreu por você. Ele fala isso? Não, em momento nenhum ele fala isso. Ele fala, conforme eu já disse, que Cristo morreu quando ainda éramos pecadores. Deus agia assim quando éramos fracos. A graça, meus irmãos, é totalmente imerecida. Porque quando a gente vivia nas trevas, a gente não podia fazer nada para ser salvo. Porque a nossa vontade, a vontade da carne, não era buscar a Deus de forma alguma. E até hoje a gente briga para fazer, mesmo depois de convertido, a gente às vezes quer seguir a carne e acaba se dando mal, desculpa o termo, mas se arrependendo daquela ação que a gente fez, porque a nossa carne é essa, a nossa carne não quer seguir a vontade de Deus. E Cristo morreu por nós. Então, nada que a gente podia fazer, nada, podia nos salvar. Nada. Por isso que a graça é derramada através do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu em nosso lugar. A gente costuma falar que foi uma morte substitutiva. Ele tomou sobre si a ira que era nossa. Isso aqui, meus irmãos, é a misericórdia. Misericórdia é quando a gente não recebe aquilo que deveríamos receber, diferente da graça. Quando a gente deveria receber a ira de Deus por sermos pecadores. Devemos receber a ira de Deus por não buscar a Deus. Mas Deus, através de Jesus Cristo, derrama a sua misericórdia sobre a nossa vida e afasta a sua ira sobre as nossas vidas. E isso através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E Ele tomou sobre si a ira, mais uma vez eu digo, a ira que estava destinada a nós, pois éramos pecadores, fracos e inimigos de Deus. Então Deus, com essa misericórdia, afasta a ira da nossa vida. Em 2 Coríntios 5:21 diz:
aquele que não conheceu o pecado, aqui está falando de Jesus Cristo, amém? Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, através de Jesus Cristo, nós somos justificados. A ira que era para cair sobre nós não recai por causa do Cristo, da misericórdia de Deus, do amor que Ele tem por nós. A misericórdia é derramada e essa ira não cai em nós, mas cai em Cristo Jesus. Então Ele cai sobre Ele toda a ira. Imagina o sofrimento que Cristo deve ter sentido, que caiu sobre Ele, toda a ira que era para ir por nós, caiu em cima dele para que hoje nós possamos dizer: sou filho de Deus, pertenço à família de Jesus Cristo. Então, misericórdia foi derramada e a graça continua sendo transformadora. Essa é a graça revelada. Deus não nos amou porque éramos atraentes, amém? Ou bons o suficiente. Não, eu sou bom o suficiente, então Deus vai me amar por isso. Olha, eu faço tudo certinho, eu não falo palavrão, eu não faço isso, não faço aquilo, então Deus me amou por causa disso, porque eu sou bom. Olha, eu sou bom o suficiente, então Deus me amou por causa disso. Não. Ele nos amou porque Ele nos ama, porque Ele nos amou quando estávamos em pecado ainda. Ele nos amou e nos resgatou da nossa miséria. E a cruz, meus irmãos, é a maior prova desse amor. A cruz é a maior prova do amor divino que nós temos. Porque, olha, conforme diz a palavra, talvez morrer por um justo, tem alguém que possa morrer por um justo, pode acontecer, mas morrer por um pecador, que não merecia ser salvo, isso ninguém ia fazer. Posso falar aqui com certeza que nenhum de nós morreria por um pecador, por uma pessoa que faz coisa errada, por uma pessoa que não quer saber de nada certo. Nenhum de nós morreria por essa pessoa, mas Cristo morreu. Morreu por cada um aqui de nós. E graças àquele sangue derramado, nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos a salvação através do sangue que foi derramado. Então, meus irmãos, isso é motivo de muita alegria. Isso nos dá, meus irmãos, confiança. Tem que nos dar confiança. Confiança que se Deus nos amou quando éramos inimigos, e Ele nos amou quando éramos inimigos, imagine agora que somos filhos de Deus. Imagine agora que temos a graça derramada na nossa vida e podemos nos aproximar dEle sem barreira. Imagine agora o quanto que Deus nos ama. Então isso tem que trazer uma confiança de que Deus nos ama sim. Em qualquer situação, Deus está conosco. Isso tem que nos dar uma segurança. Nossa justificação está firmada no sangue de Cristo. Não em méritos ou sentimentos humanos, não. A nossa segurança da nossa justificação está no sangue derramado de Cristo. Ele fez tudo o que precisávamos para ser salvo. Nada que eu possa fazer, mesmo depois da minha conversão, nada que eu possa fazer vai influenciar na minha salvação, porque Cristo já fez tudo o que precisávamos para ser salvo. Amém? Isso também tem que nos levar a uma adoração verdadeira, pois a cruz é o centro da nossa gratidão. A cruz tem que ser o centro da nossa gratidão. Então isso tem que gerar uma adoração, saber que Cristo morreu por mim, que a graça foi derramada sobre a minha vida, isso tem que gerar dentro de mim uma adoração ao nosso Deus. Porque se não gerar, só falar, ok, Ele morreu por mim, ponto, acabou. Tem uma coisa de errado. Isso tem que gerar um amor também de volta, tem que retribuir, tem que ter uma adoração para o nosso Deus. E último ponto, meus irmãos, que eu quero trazer essa noite. Terceiro ponto. A gratidão como resposta da vida cristã. Então, já falei como éramos antes da graça ser derramada. Já falei como que a graça é derramada em nossas vidas através de Jesus Cristo, da morte e justificação de Jesus Cristo, da sua misericórdia que é derramada todos os dias. E agora eu vou falar um pouco sobre a gratidão como resposta da vida cristã. Depois de mostrar a graça, Paulo aponta para o resultado. Paulo começa a falar sobre o resultado da graça na nossa vida, do transformar da nossa vida através da graça de Deus.
Lá no versículo 10, ele diz, o ponto que eu tirei é: somos reconciliados. Eu vou ler o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Conforme eu disse, antes éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. Antes, o resultado era a ira e a condenação de Deus sobre nossas vidas. Hoje é a misericórdia que é renovada toda manhã sobre nossas vidas. Agora fomos transferidos de um campo de batalha, onde éramos inimigos de Deus, para a família de Deus. Olha como isso é maravilhoso, como a graça é maravilhosa. Antes, estávamos lutando contra Deus, contra a vontade de Deus. Agora Deus, na sua glória, nos pega e fala: você é meu, entre na minha família. Olha como a graça é maravilhosa. Olha como que nada que a gente possa fazer para impedir o mover de Deus na nossa vida, quando Ele quer fazer. Então, tenho confiança de que Deus pode fazer qualquer coisa. Ele me tirou desse mundo das trevas. E fui transformado pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça mudou o nosso status, meus irmãos, de condenados para perdoados. Nós somos perdoados, porque Cristo morreu por nós naquela cruz. Então, nós somos transformados. Conforme eu falei, o status lá da nossa rede social mudou. De condenados para perdoados. De inimigos para filhos. A inimizade que tinha entre nós e Deus foi removida, graças a Jesus Cristo que morreu por nós. A comunhão e o relacionamento com Deus, que nós não tínhamos antes da graça ser derramada, foram restaurados. Então Deus vem operando através da graça. Tudo que a gente não tinha, ou melhor, tudo que o homem tinha lá com Adão, antes dele pecar, Deus restaura através da sua graça, quando nós somos convertidos. Porque Adão tinha livre acesso ao Pai, amém? Adão, ele era amigo, não era inimigo, era próximo de Deus. Quando ele come, que ele se afasta de Deus. E nós herdamos essa herança de Deus. E conforme a graça é derramada através de Jesus Cristo, esse relacionamento volta lá para o início, como que era para ter sido desde o início. Era para ter sido perfeito, era para ter tido uma amizade com Deus, era para ter um relacionamento com Deus. E ele é restaurado todos os dias. E no versículo 9 diz: somos salvos da ira. Eu vou ler essa parte do versículo 9 também. Só vou achar aqui o versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diz assim lá em Romanos 8:1. Não há mais condenação. Se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação para a sua vida. Se estamos em Cristo, somos justificados. Somos declarados justos mediante de Deus. A justificação é um ato completo e definitivo de Deus. Ele não volta atrás com a sua palavra. Se Ele falou que somos justificados, se Ele falou que somos renovados a partir da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos, e ponto final. Não tem meio termo para Deus. Deus não é homem para falar, não, hoje você é, amanhã não é mais, não. Se Deus fala, nós somos justificados mediante o Cordeiro de Deus, que foi morto em nosso lugar, afastando-nos de nós, a ira que merecíamos, então nós somos justificados. Glória a Deus por isso. Ele não nos perdoou apenas para nos testar mais tarde. Não, vou perdoar eles aqui hoje, Cristo morreu por eles hoje, mas vou ver como que eles vão se comportar para ver se eu vou não salvá-los. Não. A salvação é única e exclusivamente em Cristo Jesus. Ele nos declarou justos. E isso por si só é grandioso, é maravilhoso. Se fomos justificados pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, certamente, meus irmãos, certamente seremos salvos da condenação final. Porque conforme eu diz, Deus não mente. Se Ele nos justificou e somos salvos através de Cristo Jesus, certamente não estamos mais condenados lá no dia do juízo. Nós vamos receber a glória de entrar no paraíso, lá nos céus. Amém? Grave isso, não perca isso do seu coração. Não teremos mais a ira eterna de Deus. Não teremos mais essa ira eterna de Deus.
mas teremos o amor eterno de Deus todos os dias. Imagina, lá no céu, todo dia você conversando com Deus, todo dia você louvando a Deus, isso sem cessar, sem parar, todo dia, louvando, entoando cânticos, mas isso só se dá pela graça que foi derramada através de Jesus Cristo. Outro ponto, no versículo 11, só para ver se eu não me perdi, está certo. Nós gloriamos em Deus. No versículo 11 ele fala, vou ler o versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta, meus irmãos, a essa graça que nos transformou, que nos tirou daquela vida miserável que éramos, pecadores, nos transformou, que nos deu vida nova, que nos deu, possamos caminhar na presença do nosso Deus, restaurou a comunhão com o nosso Deus. A única resposta que podemos dar é a gratidão. Porque conforme eu falo, do início ao fim, a salvação pertence a nosso Deus. E cabe a nós sermos gratos por sermos salvos por Deus. Gloriar-se em Deus é a manifestação da profunda gratidão de quem estava condenado e agora está reconciliado. Nós estamos reconciliados, meus irmãos, perante o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E a felicidade de saber que a paz de Deus é eterna. Isso é grandioso. Nós eternamente vamos viver com Deus em paz, em comunhão com Ele. Isso tem que ser para nós algo de júbilo, algo de felicidade. Nós temos que ser felizes por sermos salvos. Amém? E não ser felizes por termos uma casa, e não ser felizes por termos um carro, por ter saúde. Isso tudo é ótimo. Não estou falando para não ser feliz por causa disso. Mas o nosso júbilo, a nossa, vamos supor assim, extrema felicidade tem que ser que Cristo está com nós e somos salvos através da graça de Deus. É a certeza de que a reconciliação que Deus fez com nós, ela é completa. É tão completa que mesmo nos momentos de tribulação, sabemos que Deus está conosco. Sabemos que Deus está do nosso lado. Mesmo nas enfermidades, temos que dar graças porque Deus está conosco. Deus nos dá a salvação. Podemos passar por momentos de dificuldade, de saúde, de tudo que não nos faz bem, mas dai graças, porque Deus está conosco nesses momentos. Ele nos ama tanto que nos entregou, que nos deu de graça, através da graça, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser grato, meus irmãos, não é uma negação das dificuldades, amém? Não estou falando que as dificuldades vão sumir, não é isso. Vão existir as dificuldades, mas temos que reconhecer que por meio dela, Deus está conosco também. Até nas dificuldades, Deus está conosco. Isso é ser grato de que Deus cuida. No momento bom, no momento ruim, Deus cuida de nós. E acima de tudo, Ele nos deu a salvação. Quando entendemos, meus irmãos, a vontade divina, aprendemos a agradecer a Deus. Aprendemos que agradecer não só pelo que é bom, mas por tudo que acontece na nossa vida. É difícil agradecer, às vezes, por um momento de dificuldade, amém? Não estou falando que é fácil. Às vezes está passando por um momento de tribulação, me vejo mais questão de saúde. Assim, passar por um momento de saúde deve ser muito difícil. E a gente tem que agradecer a Deus por estar passando por aquilo. É complicado, mas deem graças, porque Deus está conosco em todo momento. Se Ele quiser te curar, Ele vai te curar em qualquer... Porque para Ele não tem impossível. Não tem impossível. Então, deem graças, orem, peçam, tenham comunhão com Ele, para que Ele venha agir sobre essa enfermidade. E lá em Romanos 8, 28, Paulo também fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que maravilhoso isso. Ele nos ama. Através desse amor, nós retribuímos com gratidão e com amor. Então, se nós amamos Ele, então sabemos que todas as coisas vão cooperar ao nosso favor. Olha como que é maravilhoso o reino de Deus. E essa gratidão, meus irmãos, tem que refletir na nossa vida. Como, Carlos? Como que essa gratidão pode refletir na minha vida? Em palavras. Gratidão em palavras. Louve
e ore constantemente a Deus, agradeça a Deus, louve a Deus por tudo que Ele tem feito, as maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Gratidão em atitudes, servir, meus irmãos, na igreja, com alegria, e fora da igreja também, tenha em mente a alegria de servir, porque Deus está com você. Então nós temos que ter esse júbilo de servir as pessoas, de ajudar as pessoas, e gratidão no coração, que é confiar em Deus, e mesmo no sofrimento, mesmo nas coisas boas, sabemos que Deus coopera para o nosso bem, Ele age para o nosso bem. É isso que eu queria trazer para vocês, meus irmãos. Só recapitulando, estávamos perdidos, fracos, e éramos inimigos de Deus. Cristo nos buscou e morreu por nós. A graça derramada sobre nossas vidas. Então somos transformados para somos transformados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra dele. E a partir desse momento possamos seguir a Deus de todo o nosso coração. E no final somos reconciliados. E agora temos que viver em gratidão por tudo que Deus fez por nós, inclusive pela salvação que Ele nos dá. Amém? Essa é dinâmica. Graça recebida, gratidão vivida. Se você recebeu a graça, viva de forma grata pela graça que foi jorrada na tua vida. Amém? É isso que eu queria trazer para vocês. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Oh Deus, Pai querido, Pai amado, te agradecemos por tudo que foi dito aqui essa noite, meu Pai. Que nos leve agora para casa em segurança. Deus, que nenhum mal aconteça, meu Pai, conosco, com nossos familiares. Que a sua poderosa mão se estenda, meu Pai, sobre a tua igreja nesse momento. Que essa palavra tenha encontrado solo fértil, meu Pai, que possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai, pela tamanha salvação que foi através de Cristo Jesus. Somos gratos, temos que ser gratos pelo agir de Deus na nossa vida. Então te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês, não somente hoje, mas para todos sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Vão em paz. Os diáconos